Interação FURB 2022. O material mais utilizado pela humanidade hoje. Qual é? Como é feito? Ao longo da história, as civilizações têm passado por diversas mudanças. As migrações do campo para a cidade, as alterações na paisagem, as soluções dos problemas de infraestrutura e a propiciação de melhorias de vida para o ser humano, fazem da engenharia uma das principais contribuintes para estas alterações. Para tais mudanças, diversos materiais fizeram e fazem parte deste contexto, principalmente os de maiores proporções de uso. O material mais utilizado no mundo é o concreto. Estima-se que são produzidos anualmente cerca de 11 bilhões de toneladas de concreto. Ele pode ser encontrado nos mais variados tipos de edificações, desde casas, edifícios, pontes, viadutos, usinas hidrelétricas e obras de saneamento. O concreto é formado pela união de cimento, areia, brita e água. Em virtude da grande versatilidade apresentada, é possível realizar a modulação das mais variadas formas, além de propiciar excelente durabilidade. Os primeiros registros do uso dos materiais cimentícios são da época dos antigos egípcios, que utilizavam o gesso impuro. Posteriormente, os gregos e romanos utilizaram calcário calcinado, e mais tarde, aprenderam a adicionar areia e pedra fragmentada ao calcário e à água. Esse foi o primeiro concreto da história. O cimento é o principal componente utilizado para a fabricação do concreto, sendo obtido através da britagem da rocha calcária, que em conjunto com a argila, o minério de ferro, a gipsita e outros produtos são submetidos a fornos rotativos em temperaturas próximas aos 1450 graus Celsius. Para a fabricação do concreto, além do uso do cimento, se utiliza areia e brita, que são chamados de agregados. Os agregados podem ser de origem natural ou artificial. Os naturais são encontrados diretamente na natureza no formato em que serão utilizados, a exemplo das areias de rio, de jazida e seixo rolado. Já os artificiais necessitam de beneficiamento para serem utilizados, como areia artificial e pedra britada. Os agregados são responsáveis por cerca de 60 a 80% do volume do concreto, e em conjunto com a água e o cimento, formam um dos mais fantásticos materiais já desenvolvidos pelo homem. Atualmente, maior parte do concreto utilizado nas obras é produzido em centrais concreteiras, onde são dosados todos os materiais, e os conhecidos caminhões betoneiras são direcionados para as obras que demandam os respectivos volumes de concreto. Essa tecnologia tem propiciado concretos com melhores qualidades e reduzido o tempo de mão de obra para as concretagens dos elementos estruturais. Se tratando de um material que deve apresentar características importantes em relação à durabilidade e desempenho, um dos principais aspectos correlacionados a este efeito é o desempenho mecânico, que é obtido em função do resultado da resistência característica do concreto. Mas como obtemos esses valores? Ao instante de realização da concretagem, é importante que se tenha o controle tecnológico do concreto utilizado. Para tanto, são moldados corpos de prova cilíndricos com o concreto aplicado, para posterior análise de sua resistência. Decorridos 28 dias da moldagem, os corpos de prova de concreto são submetidos ao ensaio de resistência à compressão com o uso de prensa hidráulica. As resistências são obtidas com o rompimento dos corpos de prova. Em virtude de se tratar de diversos corpos de prova rompidos, o concreto é caracterizado pela sua resistência característica, que é obtido através da seguinte equação: FCK igual FCM. Menos 1,65 multiplicado por SD. O valor do FCM corresponde à resistência média dos corpos de prova, e o SD é o valor do desvio padrão. O objetivo deste cálculo é obter a resistência característica do concreto, considerando todos os efeitos possíveis que relacionam a média e o desvio padrão, para que se tenha a possibilidade de elaboração da distribuição de probabilidade com 95% de confiança, a qual retrata que 95% dos valores se encontram dentro da faixa de dados calculados. O uso do concreto possibilitou uma grande revolução em todos os aspectos dos materiais, proporcionando estruturas mais duráveis e mais resistentes, com variadas geometrias que cada dia rompem barreiras, seja por alturas de edificações, seja para soluções de problemas de infraestrutura. Vamos fazer parte deste fantástico mundo?